Salve, salve, bitcoinheiros! Como vão? Hoje, o primeiro dia do Congresso Bitcoin Miami, temos aqui a palestra de um painel, né? Moderado pelo Van Eck, com a participação de Brian Easton, Tom Lee e Milky Best. E o painel ele tenta tratar sobre a valoração do Bitcoin. Quanto que vale uma rede? Analisar a tecnologia de rede, ela tem as suas dificuldades. Porque quando você analisa a rede, ela é na verdade uma tecnologia. E ao analisar tecnologias, é preciso analisar a curva de adoção. A curva de adoção, ela tem aspectos similares em diversas outras curvas de adoção. A curva de adoção, por exemplo, do fax, do celular, da internet, de diversas outras tecnologias, de carros a motor a combustão. Todas elas têm um valor mais ou menos de curva S. E temos uma característica interessante que nessa curva de adoção de forma S, que temos aqui no gráfico, aqui, ó, ela tem uma adoção bem baixa no começo, depois ela vai ela engrena. E você consegue estimar pelo ponto da curva de adoção do tempo que demorou de 10%. Estamos falando de 2019, 10% das casas americanas tinham Bitcoin. Hoje, 2025, 50% das casas americanas possuem Bitcoin. Então, podemos inferir que pela curva de adoção S, com base em critérios já estudados de comportamento, de uso de novas tecnologias, que em 2029 teremos que 90% das casas é, farão uso de Bitcoin. Isso percebamos que estamos agora aqui, então, nos próximos 7 anos, numa fase muito rápida da curva de adoção, numa fase muito rápida da curva S. Isso é extremamente otimista para o Bitcoin. Outra questão também interessante da curvatura é que o Bitcoin é um choque de duas curvas que estão ficando opostas nesse atual momento. Temos aqui a curva de mineração, de quantos bitcoins são minerados e ofertados, e agora estamos aqui em 19 milhões, ou seja, toda essa adoção já foi praticamente íngreme, já está na parte que está ficando praticamente flat da curva de bitcoins minerados e criados. Porém, por outro lado, temos que a curva de demanda ela é uma curva que sobe exponencialmente. Então, à medida que está subindo exponencialmente a demanda por esse ativo, por uma tecnologia nova que está sendo mais adotada, ao mesmo tempo, a parte do fornecimento está praticamente acabando, está reduzindo, quase tudo já foi minerado, ela diminui muito. Isso dá um choque de oferta que o preço, ele necessariamente ele vai para cima. Legal, ele vai para cima, mas até quando? Quanto, né? Essa parte desse painel não falou tanto em números de quanto, mas ela começou a mostrar casos de usos novos que vão aparecendo também no Bitcoin. Hoje, por exemplo, temos que o Bitcoin ele está transferindo muito valor, né? A parte de transferência de valor do Bitcoin e é uma transferência de valor muito barata. Aqui é total de valor sendo transferido do Bitcoin. Esse valor está aumentando bastante. Perceba que tivemos valores junto com o all-time high, porém bem elevados. E aqui temos diversas tecnologias com valor de mercado. Percebe que o tamanho da bola é o valor de mercado, o Bitcoin está aqui. Mas quanto que ela transfere de valor versus qual é o custo, a transação? E Bitcoin é uma tecnologia de transação muito barata de valor. Como ela é uma tecnologia melhor e mais barata, ela necessariamente será mais demandada com o tempo, porque ela é uma tecnologia superior. Temos que hoje, por exemplo, que o Bitcoin já transfere mais valor por custo que o próprio PayPal, que o Ethereum, que a Visa, né? Ela consegue transferir mais valor com menor custo. Temos também um outro gráfico que coloca uma métrica que é uma mensuração de qual que seria o valor mais ou menos equilibrado do Bitcoin aqui. E esse valor atualmente está mais ou menos atualmente com o preço justo. E tinha um gap muito importante aqui em 2020, que o valor da rede como um todo estava alto e o valor do Bitcoin em si não tanto. Porém, agora está mais ou menos equilibrado. O apresentador traz aqui o modelo do Stock to Flow do Plano B. Tem uma questão interessante recentemente que foi discutida, que não foi falada na palestra, que a correlação de 95% desse valor aqui ela está errada. Não é possível verificar
correlação quando tem uma mesma variável nos dois eixos, que é o caso. Mas isso aqui é um parênteses que eu faço, tá? Mas independentemente da correlação de 95%, matematicamente falando, estar errado, temos que é uma verdade que quanto menor a oferta de um produto, maior o estoque pelo fluxo, maior a demanda desse produto como prêmio monetário. Atualmente, temos uma estimativa que o preço mais ou menos justo do prêmio monetário seria pelo estoque fluxo mais ou menos US$ 100 mil, estimando US$ 1 milhão a partir de 2 anos, onde o Bitcoin será o ativo mais escasso do planeta Terra. Hoje, ele tem uma escassez, um estoque pelo fluxo equivalente ao ouro, a partir de 2 anos será metade do ouro. Isso vai trazer a nova demanda. E aqui temos um gráfico muito interessante, onde ele coloca a volatilidade do ouro aqui, é o ouro. E o ouro, ele era proibido das pessoas usarem ele até 1971, quando acabou o padrão ouro e foi liberado para as pessoas comprarem ouro. Perceba que a volatilidade do ouro em 1970, nos anos 70, era extremamente elevada, porque era um metal que não era usado pelas pessoas, elas usavam praticamente o dólar, que era lastrado em ouro, e a partir desse momento tirou essa correlação, o ouro foi livremente demandado pelo mercado, e como era uma tecnologia nova para a época, o seu uso, a sua demanda, né, o seu uso pela sociedade, ele teve uma volatilidade extremamente elevada. À medida que o seu uso foi se acomodando, a sua volatilidade também foi se reduzindo. Do mesmo modo, temos aqui a curva de volatilidade do Bitcoin, até um pouco semelhante à alta volatilidade do ouro nos anos 70. E agora a volatilidade, ano após ano, ela está reduzindo, fazendo uma curva de adoção de volatilidade mais ou menos semelhante ao que se faz com ouro. Foi colocado também novos usos para o Bitcoin. Esses novos usos acrescentam a sua utilidade de rede, como moedas em países, como o pagamento em varejo, como é El Salvador. A posse por governos como reserva ainda não está acontecendo, mas é um novo uso possível. Bancos para fazer a compensação entre eles também são novos usos. Novos usos recentes, reservas de outras blockchains, como a Luna, que ela está comprando Bitcoin, ou Ethereum, que tem aquele WBTC, que você usa o Bitcoin como colateral em mercado de DeFi, para tokens de dólares e, por exemplo, o Luna tem o ST, que é uma stablecoin de algoritmo, né? Ela tem uma reserva em BTC que fica numa pool. Essas demandas de uso do Bitcoin, eles só aumentam, né? E como ele é só software, toda a rede Light Network está crescendo, a demanda do Bitcoin também está crescendo e seus usos também. Uma questão interessante que ele coloca, por exemplo, o Departamento de Justiça americano, basicamente 1,5% dos bitcoins existentes estão com o Departamento de Justiça americano. E parece que eles nunca venderam, só o FBI, que quando aprendeu lá do Silk Road, acabou vendendo. O Departamento de Justiça americano nunca vendeu os bitcoins que já foram apreendidos nas suas questões. Outra questão também que os governos agora atualmente estão levando o Bitcoin mais a sério. Nós tivemos recentemente o caso do Canadá com os caminhoneiros, que o sistema Fiat ficou inoperante para apoio. Foi feito um bypass via Bitcoin e isso deu um sinal de alerta. Olha, o Bitcoin é usado. E também recentemente na questão da Rússia com a Ucrânia, sendo muito utilizado como uma possibilidade pela Rússia para poder vender petróleo caso haja sanções econômicas, né? Temos também que atualmente o Tom Lee coloca que 50% do crescimento do PIB nos últimos anos recentes, mais de 50% do PIB que cresceu foi devido ao crescimento na economia digital. Como o Bitcoin ele é uma moeda nativamente digital, é natural que esse crescimento econômico nativamente digital procure uma moeda nativamente digital para fazer essa transação. E que é mais uma nova demanda para o Bitcoin. E também o valor do mercado do Bitcoin, como ele está aumentando, e agora, né, valor próximo de 1 trilhão, ele permite já institucionais entrarem no Bitcoin quando que estava valor menor, não era permitido. Por exemplo, a NDIG lá, do Ross, ele está oferecendo Bitcoin aos bancos, né? E, por fim, um uso interessante que o Lee coloca é o uso com especulação. Todo mundo acha que o Bitcoin tem um uso grande como especulação, né, de hedge funds, mas a verdade o Tom Lee mostra que não. Aqui temos um comparativo, uma tabela de quanto que Bitcoin é usado em especulação e quanto que é o estoque de Bitcoins existentes. Né, e o uso da especulação, na verdade, é 2,5 vezes o valor usado, né, do Bitcoin. Porém, nós temos que, no mercado de moedas,
esse número é 96 vezes. No mercado de commodities, esse número é 31 vezes. Ou seja, até o mercado financeiro tradicional, que costuma especular muito, tanto como moeda quanto commodities, não entrou ainda capital maciço para especular em Bitcoin. E essa demanda de especulação também vai aumentar a demanda de Bitcoin e possivelmente, como aumenta a demanda, aumenta o preço e tudo se retroalimenta. Bem, o resumo da palestra era isso. Nós terminamos aqui esse painel e até o próximo resumo. Um abraço.